Voltamos então? E aí, deu para entender pelo menos a primeira parte aí, uma parte mais teórica? Se vocês tiverem dúvida, parece complexo, mas na medida que vocês vão tendo essas consciências, né, a gente trazendo isso para a consciência, porque às vezes a gente tem um pouco de lapsos de consciência disso, só que no automático, né, não dá mais para viver. Então, quanto mais consciente a gente tá, né, de que a gente é essa consciência e que essa consciência ela não é nenhuma dessas personas, né? Mesmo que a gente atue como mãe, mesmo que a gente atue lá como líder, como esposa e tal, a gente não é isso. A gente é uma consciência pura, límpida, em essência, experienciando algo na Terra. É que quando você vem aqui pro planeta, você tem, não é que tem, né? Alguns seres já se despiram dessas personalidades, mas nós aqui, né, no mundão aí, nós temos que ir criando essas personalidades. Só que a gente tem que estar consciente dessas personalidades, e essas personalidades, elas têm que estar, que nem a pergunta que foi feita, em harmonia. Então eu tô com a persona mãe da Júlia agora, essa personalidade ela tem que estar essencialmente, né, por frequência, por vibração, comigo, unida, para eu ser a mãe que eu imagino que eu, por essência, seja, né? E não fazer uma cópia da minha mãe ou copiar as mães aí, influencers, sei lá. Então a gente tem que ter muito consciente isso, pra gente não se perder nesse contexto aí e não deixar, como o Thales disse, que o microfone, nossa voz, seja tomada por essas pessoas autocriadas. Eu não sei se vocês já viram, ou se até aconteceu isso com vocês, você é uma coisa, né, e aí por algum motivo você se torna outra. Você se veste de um jeito, você se fala de um jeito, comporta de um jeito, e de repente... eu não tô gravando aqui, só um minuto. E de repente você muda. E aí, não é que eu seja contra a mudança, mas às vezes essa mudança de comportamento, de ações, de forma de se vestir, elas não condizem com o que você é em essência. Então você passa a ser outra coisa e aí você se perde, você não sabe nem mais quem você é de verdade, quem você era e quem você está sendo. Isso acontece. Então a gente tem que estar muito consciente mesmo. Tô dizendo de personalidades autocriadas nessa vida. Quando é personalidades múltiplas de fragmentos de alma, esses eus nossos de outras vidas, de outros momentos, a coisa às vezes fica muito mais séria. Vou dar outro exemplo. Você olha para uma pessoa e você vê que ela se comporta como um velho, ou ela se veste de forma retrô, ou tudo na vida dela é antigo, né? Ela tem essa preferência. Aí você vai conversar, ela tem a face, o jeito, tudo que remete a alguma coisa, a uma vida passada, né? Ou seja, ela deixa com que esse fragmento de alma assuma essa vida. E aí tudo que ela veio para fazer aqui, com todo o propósito dela, se perde. E ela continua aquela vida passada, que terminou lá. Então é muito complexo, muito sério. E a gente identifica isso se observando. Inicialmente, vocês vão agora com essas informações observar fora. Então, ontem mesmo, eu estava caminhando e eu olhei uma pessoa e falei, nossa, ele é todo antigo, todo. Não é por julgamento, eu só fui uma observação, tá? Porque a gente não deve julgar. Cada um sabe o seu momento, né, que tem que viver e fazer o que tem que fazer aqui na Terra. E aí eu falei, uma pessoa jovem, só que o carro era
antigo, o estabelecimento era antigo e não era algo que remetia para eu vou fazer isso, né, para esse contexto de agora. Não, você via que ele estava realmente praticamente na outra vida, preso ainda na outra vida, querendo viver essa. Enfim, tem N situações, vocês vão começar a observar fora num primeiro momento e com certeza vocês vão se voltar para vocês mesmos e ver como é que vocês atuam, como vocês deixam essas personalidades entrar e sair. É um exercício de tomada de consciência, assim, minuto a minuto, tá? O Thales falou da gente não falar de positivo, mas eu vou falar um pouco, rapidinho. Por exemplo, eu quando comecei a fazer live aqui, eu tenho esse ímpeto de comunicar, mas eu não fazia. Então eu fiz o quê? Eu fiz um chamado para uma personalidade minha, né, positiva, criada, autocriada, ou até de vidas passadas, não importa, que contribuísse com esse momento, que me auxiliasse, né? E que deixasse a coisa fluir. Só que eu fiz isso de forma consciente. E é impressionante. Todo dia eu tenho essa consciência, todo dia. Porque às vezes eu tô um pouco antes e falo, vou entrar na live. E aí eu já, né, assumo parte dessa personalidade. Porque parte eu já tenho esse ímpeto, já tenho essa vontade. Já gosto de fazer. Então é só uma somatória. Daqui a pouco, na hora que eu estiver bem segura, mais segura ainda, mais empoderada, fazendo ainda mais, eu posso falar para essa personalidade, olha, ok, agora eu tô super segura, tô super no meu lugar e você pode, né, tocar aí o seu barco, a sua vida, vamos dizer. Ou se você resolve ficar, vamos juntas que a gente tende a crescer cada vez mais. Isso dando um exemplo de personalidade positiva. Elas vêm sim, só que você tem que estar consciente. Eu não posso, eu sou a Mariana, eu tenho uma consciência, entende? Eu não posso agora então assumir essa comunicadora e virar a comunicadora. E daqui a pouco eu tô feito sei lá quem, só vivendo disso, de comunicação e Instagram e lives e tal. Entende? Não que eu não possa, né? Mas eu tenho que estar consciente cada vez mais. Mas eu sou a Mariana, eu tenho uma essência que também tem fortalecido a comunicadora que eu sou, tá? Tá, depois eu vou ler os comentários, que senão eu acho que eu me perco aqui. Bom, vamos lá para a parte prática. Eu e o Thales, a gente aprendeu essa técnica, tá? Para quem quiser ir um pouco mais profundo, ela é um braço da apometria. Depois vocês coloquem lá o que é apometria. Ela chama captação de personalidade múltipla, tá? Quando a gente foi aprender. A forma que a gente aprendeu, a gente fazia atendimentos terapêuticos, então a pessoa vinha, eu captava essas personas dessa pessoa, tá? E o Thales encaminhava essas personalidades. Então era como se fosse uma conversa de 4 pessoas, tá? Então a pessoa viva ali, as personas dela, eu captava essas personas e o Thales conversava com essas personas, que no caso eu que era a captadora, e a gente fazia o trabalho e encaminhava essas personalidades para os lugares que da onde elas vieram, enfim, a gente aprofundava na personalidade, a gente conversava, a gente sabia nome, a gente sabia a história dela, era assim. Depois eu comecei a sentir necessidade de fazer com que essas nossas pacientes, as nossas clientes, né, elas tivessem mais autonomia, né, e que não viesse toda hora, porque vira até um vício. Vocês vão perceber que toda hora você quer, isso é personalidade, isso é personalidade, toda hora você quer captar, toda hora você quer, você começa até por, sabe, pelo em ovo, você começa, essa é, você se perde um pouco nesse contexto. Eu percebia isso com as nossas clientes, nossas pacientes, sei lá, como nossas atendidas, não sei como eu vou dar esse nome.
E aí, quando elas começaram a entrar nesse vórtice aí de dependência, eu falei, não, elas precisam ter um jeito. Porque eu não tinha ninguém que me captasse. Eu não tinha uma outra pessoa que fazia o trabalho que eu fazia. Então, eu falei, como é que eu posso identificar as minhas personalidades? Como eu posso captar elas e encaminhar de uma forma bem autônoma, né? Porque o Thales também captava comigo. Ele captava as personalidades múltiplas dele comigo. Então ele se espelhava. Aí eu, testando, eu fui um dia de frente pro espelho e fixei olho no olho comigo mesma. E comecei a perceber as minhas personalidades. Eu comecei primeiro a chamar, depois eu comecei a perceber. Eu vou ensinar isso, tá? E aí eu comecei a fazer isso com as minhas pacientes de massagem, porque eu identificava muita coisa ali na massagem e eu via que aquilo cada vez ou aumentava ou tudo que eu fazia se mantinha fixo. Na hora eu trabalhava, daí 2 dias ela voltava, aquilo estava fixo. E aí eu também terminava as massagens, eu colocava elas no espelho e falava, olha, vamos captar, porque isso precisa, tem persona aí, e ela tá insistindo em se manter dessa forma. E dava muito certo. E aí a gente então remodelou essa técnica. Hoje ela tem o nome de despersonalização. Você faz de forma autônoma aí, você lidar com as questões, porque a gente sempre dá conta. Porque a gente precisa dar conta, a gente precisa tomar consciência disso tudo. Né? Não dá mais para depositar toda essa carga e todo esse tipo de responsabilidade no outro. Eu não digo que assim, não, então agora eu fico tão autônoma que eu não preciso mais de ninguém, não preciso do terapeuta, do psicólogo. Não, não é isso, pelo amor de Deus. É que vocês precisam criar um quantum de autonomia, né? Precisam. Porque na hora H, às vezes, não tá lá o terapeuta. Você não leva o terapeuta para casa, você não leva o psicólogo para casa, você não leva o médico para casa. Então a gente tem que criar esses mecanismos para a gente se empoderar de novo, para a gente, né, enfim, tomar nossa vida nas próprias mãos. Vamos fazer o seguinte, eu tô me espelhando aqui, então eu tô me vendo, né, ó, a câmera tá de frente para mim. Então eu vou, como se eu fosse fazer a técnica aqui para vocês e eu vou dizendo como é que vocês farão, tá? Então a gente vai captar ao vivo aqui essas personas múltiplas. Eu vou fazer de dois modos, em dois tempos, que um é a gente captando uma persona autocriada e captando uma personalidade de fragmento de alma. Pode ser? Vão, né, num outro momento, pra frente de um espelho, tá? E esse é um movimento que vocês vão ter que fazer sozinhos, assim, não vai dar pra ter barulho, ou filho, ou o marido te amando, enfim, não vai dar pra ser assim, vai ter que ter uma concentração um pouco maior. É um primeiro momento, depois não tem mais frente de espelho, vocês vão ver que você sente. Aí você fala alguma coisa, você fala, poxa, tô com uma persona aí. Aí você só fala um outro comando e elas tendem a encaminhar. Então, de frente para o espelho, você vai começar a olhar fixamente para os seus olhos. Tá? Fixamente para os seus olhos. Eu acho que eu vou até me aproximar aqui. Fica ruim eu me aproximar tanto. Então, fixamente, você vai olhar para os seus olhos. Acho que fica ruim, né? E aí você vai ficar um tempo olhando para os seus olhos. Passado, juro, eu já tô aqui. Passado 2 segundos, começa uma voz. Eu vou primeiro identificar a fragmento de alma, tá? Começa uma voz. E essa voz, ela começa a dizer algo.
E eu vou relatar o que eu tô escutando, tá? Como a minha proposta é abrir personas com potencial negativo, eu me permiti fazer isso. Eu não me permito mais, tá? Por isso que eu parei de trabalhar com isso. E como eu trabalho com outros níveis de consciência, eu não me permito mais abrir frequência para personas negativas. Mas eu me permiti para mostrar para vocês. Então essa voz está dizendo aqui assim para mim: por que é que você está fazendo tudo isso? E ela vai além. Você acha que essas pessoas que estão vendo, te vendo, vão fazer o que você está falando? Leigo engano que alguém te ouça. Olha, se vocês perceberem, é que eu tô muito consciente, eu tô 2 em 1 aqui. Mas meu rosto muda, já muda. E é possível você fazer com que ela venha para você ver. Então eu vou dar voz a essa voz. Como é que você se chama? Você tem nome? É tão antiga que ela não lembra o nome. E ela fica falando que ela chama Mariana e eu vou porque ela tá muito identificada a mim. Ela acha que nós somos, ela é um fragmento de alma meu, mas ela acha que ela vive agora, no agora, e ela não vive. Então eu vou explicar exatamente isso pra ela, tá? Esse ela sou eu. Você percebeu que eu estou em outro tempo, que nós estamos em 2020? E que eu estou fazendo aqui é uma contribuição para mim mesma, para você que está aqui comigo e para essas pessoas que estão me vendo. E que para mim não importa se as pessoas vão fazer ou não, mas que para você está importando. E ela fica em silêncio. E aí eu convido, você quer dizer alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Você compreende que você está num outro tempo, numa outra vida, que você tinha um outro corpo? Você consegue visualizar isso? Ela diz que sim. E aí eu pergunto, por que é que ela veio aqui então? E ela me diz que ela veio me ouvir. E aí eu falei, por que é que então você emanou aquelas frases, né? Tendeu ao negativo. E ela fala, eu queria ser como você, mas não deu tempo. E aí eu falo, não deu tempo por quê? E ela fala, pela história de vida dela, que sou eu em outra vida. E aí me dá um pouco de emoção, vocês me perdoem, porque é assim mesmo, é forte. Desculpa. E aí eu posso simplesmente falar o seguinte, eu te honro muito, e agora, nessa vida, em 2020, em abril de 2020, eu estou fazendo por você e por mim. E que é muito importante que ela aproveite esse momento de agora que foi dito tudo isso, para ela seguir o caminho dela, para ela se reconstruir, porque a vida não é feita só do corpo físico ou daquela história passada, daquela vida passada, ou dessa minha vida agora. A vida é um contínuo e que ela pode seguir. Ela só é um fragmento de alma meu.
E ela diz que compreende. Olha que maravilha, que bom. E eu fico mais calma. E aí, com toda essa compreensão, eu falo, né? E vou junto com ela. Eu coloco uma frequência que é uma das frequências que eu mais uso, que é a frequência de Jesus Cristo, né? Então, tanto eu quanto esse fragmento de alma, eu peço para que ela eleve o pensamento, eleve a frequência nesse nível de consciência. Então, que ela pense em Jesus, que ela veja a imagem, que naquela época deveria ser uma imagem, e hoje é outra imagem, de Jesus Cristo, e que ela siga com essa frequência, com essa luz, rumo a essa luz. E ela me diz que sim, que ela aceita. E eu falo, vai em paz, porque eu também fico em paz. É assim, tá? Como eu trabalho com isso há muitos anos, então as personalidades, elas tendem a ser mais brandas, vamos dizer assim. Mas pode ser que nas primeiras aí que vocês captem, sejam mais pesadas, sejam mais teimosas, sejam com não forma, vocês vão alterar completamente o rosto, sabe? Viram uns bichos mesmo. Eu me lembro perfeitamente que as minhas primeiras captações, assim, autocaptações, tava esquisito. Deformava meu rosto, eu virava um animal mesmo. E aí eu despersonalizava, encaminhava. Tinha umas mais complexas, tinha que conversar mais, tinha que entender mais, vem com nome, elas trazem nome, sobrenome, elas trazem história, né? Eu aprendi também ir cortando um pouco a história, porque quanto mais elas contam a história, mais aquilo fica preso. Então eu sempre falava, olha, tá bom, eu já sei a história, eu entendi, então desprega dessa história aí e vá para outro caminho. Vocês percebem que ela não deu tempo dela fazer o que eu tô fazendo, eu, naquela vida. Então, por isso que ela veio aqui. Só que elas vêm já com essa pegada apegada e já com esse viés negativo. Ela poderia ter vindo aqui e falado, olha, sou eu que contribuo. Você me chamou e sou eu a comunicadora e eu que contribuo com você e tal. Como eu abri o viés negativo, vem personas com esse viés. E veio, mas ela super compreensiva. E na hora que você derrama essa frequência de Jesus Cristo, aí, gente, não tem persona que não se renda. Às vezes não facilmente, porque tem muitas pessoas que não acreditam, que não veem solução, que não veem luz no fim do túnel. Às vezes elas estão muito em baixa frequência, nessa faixa de frequência de psiquismo, elas estão muito para baixo, elas não conseguem ver essa luz. Por que que eu invoco Jesus? Micael é o criador desse universo, né? E a forma com que ele veio operar na Terra foi através de Jesus Cristo. Então ele é a forma humana. Micael em forma humana é Jesus Cristo. E porque Jesus é Jesus, e nem vou entrar em maiores explicações disso, né? Só da gente falar, só da gente pensar, só da gente imaginar, isso já eleva. E se nos eleva, imagina esses fragmentos de alma e todo esse contexto aí que às vezes ficam perdidos por milênios, tá? Então nós captamos aí personalidades de vida passada. Parece simples, mas gente, é bem complexo. Eu quero que vocês tenham muita responsabilidade em fazer isso, né? Muita calma. Todos nós estamos preparados, é assim, vocês vão ouvir essa voz e tal, mas também quero que vocês, né, sintam vontade em fazer, quero que vocês tenham coragem, sim, mas é um processo mesmo, tá?
Eu deixo entrar um pouco nos quesitos da emoção. O certo era não deixar. O certo é que nem eu me deu uma emoçãozinha na hora que ela disse, não deu tempo de eu fazer. Então eu facilmente entraria na historinha, porque me deu emoção, me deu vontadinha de chorar. O certo era se manter neutra, isenta e não dar nenhum tipo de emoção. Vocês não deixarem essa frequência entrar no corpo de vocês. Eu deixava e deixo ainda, e isso não contribui, tá? Pelo contrário, desgasta o corpo, desgasta o nosso corpo, tá? Então, o ideal é manter neutro. Vem a emoção, você já neutraliza. Você pode dar esse comando, você só pode pensar, neutraliza, porque se vocês entrarem na história, às vezes entra em catarse, às vezes vocês vão chorar e não encaminha nem a persona, nem vocês, e vai virar uma meleca, vão se perder, tá? Então, mantenha essa postura séria e neutra para vocês conseguirem captar, se manterem neutros e encaminhar, tá? Então, eu peguei essa personalidade lá de fragmento de alma. Dando um outro exemplo de fragmento de alma. São exemplos, tá? São coisas que a gente viveu, coisas que a gente viu, coisas que a gente captou. A pessoa, ela começa a fazer processos, vou dar um nome, processos indígenas, então tomar ayahuasca ou fazer uso dessas medicinas, e aí ela se perde ou ela se esquece, né, de que ela é uma consciência, que ela está em 2020 e ela começa a se comportar e até alguns viver, tanta gente que muda daqui para lá, como o índio se comporta, né? Eu tive algumas experiências disso, eu fui para a Amazônia e eu via lá e falava, o índio quer ser branco, então ele tem celular, piercing, ele quer se atualizar o tempo todo. E a sociedade, o branco, tá? Sem entrar em conceitos nenhum. Nós estamos querendo voltar a ser índio. Só que a gente tá em 2020, a gente tem uma bagagem, eles têm uma bagagem, e se cada um tivesse no seu lugar, a gente somaria. Não que isso não aconteça, tá? Mas eu tô dando um exemplo. Aí você começa a se comportar como índio, assim. Você se despe tanto de tantas coisas e vive no mundo da ayahuasca e vive e acha que só dá para acessar coisas bebendo a medicina, fazendo a medicina e tal, e você sai um pouco. A chance de você assumir personas, né, fragmentos de alma, porque todos nós um dia tivemos uma vida indígena, é fato, né, principalmente aqui no Brasil. E você colocar ela agora é muito grande. Então, eu tô dando só um exemplo, tá? De coisas que eu já experienciei. Eu trabalhava muito consciente com duas indígenas, com dois níveis de consciência. Eles não eram fragmentos de alma meu, eles já eram níveis de consciência, eles me orientavam. Quando eu fiz a ayahuasca, eu toquei o trabalho. Pra vocês terem uma base, eu tava no meio da Amazônia com um xamã e ele falou, você tá apta? Eu, apta do quê? E ele falou, o trabalho é seu. Eu toquei o resto do trabalho a noite inteira, sem nunca, era a minha primeira experiência com a ayahuasca no meio da Amazônia, sem ter nunca feito nada nesse sentido. Então, para vocês verem como a gente, às vezes, como altera a consciência, principalmente a ayahuasca, a gente perde a consciência matriz e abre para uma expansão de consciência maior. Às vezes a gente se perde nesse deslocamento, tá? Então, vamos ficar atento com tudo que a gente faz. Eu dei o exemplo de ayahuasca, mas tem outras coisas que a gente entra aí nesse mundo holístico, nesse mundo místico que seja, e a gente se perde ao invés de a gente se achar. Então, fiquem muito atentas e estejam muito conscientes para isso, tá? Vamos captar agora uma persona autocriada, tá? Alguém que sou eu mesma e que eu uso diariamente ou esporadicamente. Ok, vamos captar então alguém
alguém que sou eu, é difícil, né? Porque a gente fala em 3, em 4, assim, mas todos somos nós, sou eu mesmo, autocriado nesse momento, tá? Então a mesma coisa, vai pra frente do espelho, se concentra, foca nos olhos. Eu vou tentar abrir uma frequência negativa. Como eu tenho muita consciência de tudo que eu falo, de tudo que eu faço, como eu tô muito mais expandida do que inconsciente, eu tenho dificuldade de captar algo negativo. Então eu vou tentar captar o que vier. Com dificuldades, porque todas as personalidades que eu convido, eu tenho consciência delas. Então eu trabalho com elas, né? Então eu não abro frequências para personalidades dissonantes com o meu propósito de vida. Então não capto, porque ou elas já estão acopladas, elas já fazem parte, ou quando eu chamo elas vêm, a gente trabalha junto e depois eu falo, ok, agora foi, terminamos a live, a comunicadora, né, cria um distanciamento, ou ela está intimamente acoplada, o propósito dela é o meu, nós vamos juntas construindo tudo isso e melhorando e tal. Mas é possível vocês da mesma forma captarem, porque acontece muito no dia a dia. Eu acho que é o que mais acontece. Se vocês não têm esses ímpetos mais antigos e dar mais voz a essas coisas mais de outras vidas, se vocês tendem a estar mais presentes, mais atualizados, essas personas autocriadas, elas estão aí, né? Elas estão 24 horas. Então, o exemplo que o Thales deu da roupa, você vai e compra uma roupa e tal, e aí você nunca usa ou não sabe porque comprou, né? Eu não uso mais salto alto, aí vou e compro um salto alto, sei lá. Quem que tava ali naquele momento? Então aí você pode vir perguntar, olha, nós acabamos de sair, eu comprei um sapato e qual é que é o intuito? E aí ela vai falar, porque há 10 anos atrás você saía, você se relacionava, você ia na balada e agora cadê? Né? E aí você conversa, fala, olha, mas agora eu sou mãe, agora eu não quero, eu não preciso mais disso, ou eu adoro tênis, eu criei um novo estilo, né? Enfim. E aí você da mesma forma, tô dando um exemplo bem simples, tá? Mas pode ser muito mais complexo que isso. Da mesma forma você fala, olha, nós estamos já em tempos diferentes na mesma vida. Então você tá lá 10 anos atrás e eu já tô aqui em 2020. Então a chance disso ser incompatível é muito grande. Dispara de novo a frequência de Jesus, mostra essa frequência e encaminha, né? Essa persona que você mesma criou, que você usou aí há 10 anos atrás, que era para aquele momento, você encaminha ela também. Você consegue reacoplar ela naquele 10 anos atrás. Você coloca ela naquele ponto onde ela começou. E não mais no agora, tá? Diferente do fragmento de alma, você coloca ela no contínuo da vida. E essa que é autocriada, você coloca ela no ponto em que ela startou lá 10 anos atrás, quando você ia na balada. E agora é outro momento, porque você tá mais consciente, você tá com certeza no seu eu, no seu eixo aí, do seu eu mesmo,
né? Do seu eu consciente, tá? Gente, eu não sei como estamos de tempo, mas eu já captei personalidades múltiplas por aqui. Eu fiz isso, na verdade, umas 2, 3 vezes. Não foi atendimento, foi porque eu estava conversando com uma pessoa em mentoria e ela alternou e eu vi e eu falei, você alternou, eu preciso fazer alguma coisa com você, porque senão a gente não consegue mais continuar a nossa mentoria ou nossa reunião. Alguém se habilita a fazer? Porque a gente pode encerrar e eu abro outra live. Alguém se habilita? Eu tive essa insight agora. Alguém quer ter essa possibilidade? A gente abre, tenta abrir as duas telinhas. Vamos tentar, tá? Não sei se vai dar certo. A gente abre as 2 telinhas e eu faço uma captação com vocês? Quem tá aí? 10 pessoas? Alguém se habilita? Eu preciso vê-los, eu preciso me conectar, eu preciso conectar com o olho de vocês. Ellen, então vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vamos abrir outra, porque eu não sei em quanto tempo eu tô. Pode ser? E a gente tenta encaixar. Ana, eu vou encerrar essa live, vou começar outra, e aí eu sugiro que depois você veja as lives, ela vai estar em 3 pontos, 2 pontos ou 3 pontos, você assista a live, vai ser a melhor forma de você entender tudo isso, tá? O importante é isso, é vocês terem essa autonomia, vocês irem pra frente do espelho, vocês fazerem, vocês captarem, a gente dá conta, tá? Não tem que ter medo, não é nada extra, não é nada. A gente está trabalhando com campos psíquicos, tá? É importante a gente ressaltar isso. É um campo de frequência psíquica. Você só abre ele porque são personalidades múltiplas. Campo espiritual é outra coisa. Se porventura você vê que está entrando em campos espirituais, alguém que tem um pouco mais de conhecimento aí, você fecha simplesmente com um comando. Olha, não estou atuando agora em campo espiritual. É só o campo psíquico, tá? E aí você capta essas personalidades múltiplas. Qual a diferença? Acho que o Thales não disse isso. Qual a diferença de campo psíquico para campo espiritual? Campo espiritual, sim, a gente às vezes é obsediado, por isso que vai no centro espírita, faz desobsessão e tal. Às vezes abre frequências aí muito densas, e aí outros espíritos, né, pessoas que estão na fase espiritual, estão perdidas, elas começam a incidir na gente. Não falamos disso, falamos de campo psíquico dos nossos eus, fragmentos de alma, que estão em outro tempo, eus criados agora, tá? E que a gente utiliza aí como personas, como personalidade, como máscaras, na grande maioria das vezes, para agora. Enfim, é possível captar esses 2 tempos. Eu fiz o primeiro, vocês viram. Quando vocês estiverem captando, se isentem, se neutralizem de acessar emoções daquele contexto, tanto o fragmento de alma quanto o autocriado, porque senão vocês vão sentir isso no corpo. Não é necessário, não é preciso, porque vai perder tempo, vai desgastá-los fisicamente, e a consciência não quer isso. Nós estamos em outro nível agora. Essas técnicas, eu volto a dizer, eu passei por elas antes, foi uma preparação para eu chegar nas águas de Micael, tá? Foi a minha trajetória, então por isso que eu tô passando elas agora. Tem muita gente que já está nas águas de Micael, vocês já estão em outro nível. É como se eu te dissesse para você, olha, vocês estão expandidas e agora vocês precisam fazer coisinhas para chegar na expansão. Não, vocês já estão expandidas. Se vocês quiserem fazer essas técnicas e dessa forma já expandida, vocês têm mais facilidade, mais clareza e talvez um pouco mais até de ação para colocar essas coisas na prática. Como a Ellen, por exemplo, ela está super expandida, então tudo que eu proponho, ela já faz. Talvez se ela não tivesse no processo das águas de Micael, ela ia protelar, ou ela não vai fazer, ou ela faz um pouco e não mantém, ou ela faz alguma técnica e fica presa na técnica, e acha que é aquilo que vai expandir a consciência dela. Não, são técnicas que não expandem a consciência, tá? Elas dão consciência pra gente. Elas levam pro nosso caminho da expansão. Se você quer
e se você já está expandida, né, ou seja, se você já está em outro nível de consciência mesmo, que a gente trata como expansão da consciência, aí essas técnicas elas ficam algo a mais, é possível fazer. Na hora que vocês estão fazendo, vocês vão ver uma muito mais clareza, muito mais percepção daquilo, e tá ok. Eu fui exemplo vivo aqui, na hora que eu fui captar ao fragmento de alma, ele veio um fragmento de alma mais leve. Eu já tive fragmentos de alma muito densos, muito pesados. Não vem mais, porque eu tô em outra condição de consciência, tá? Na hora que eu fui captar uma autocriada de agora, não veio, porque eu tenho muita consciência das pessoas que eu utilizo. Eu convido elas para elas virem comigo para determinadas coisas, e depois que a coisa tá feita ou resolvida, ou ela se acopla de forma natural a mim, ou eu falo, olha, agora já deu, e enfim, continua a vida aí e eu continuo a vida aqui. Então é porque estou numa outra condição. Quem tá no processo das águas vai perceber tudo isso que eu tô dizendo. Quem não está e tá fazendo as técnicas vai ter esse delayzinho, né? Vai ter, porque é inevitável, nós estamos em outras frequências, a gente acessa já outros níveis de consciência com as águas de Micael, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí. É muito mais compreensão do que entendimento, tá? Eu costumo dizer isso tem muita diferença. O que é entender e o que é compreender? Entender é lógica, é mente, entendi, é assim, e sai fazendo, né, o ícone 1, 2 e 3, certinho. Compreender, sentir tudo o que a gente trouxe para vocês, fazer sim, só que já de um outro olhar, com outro nível, né? Eu até não entendi muito bem, mas aí quando eu faço, eu entro num nível de compreensão. Porque são assuntos aí do invisível, vamos dizer assim, né? São assuntos que eles permeiam a gente e que eles não têm uma lógica. Não tem uma lógica nem para explicar, nem para fazer. Eles têm que ter essa permissão nossa de passar isso, e a permissão de vocês de receber isso, e vocês replicarem, e vocês fazerem, vocês acionarem tudo isso, tá bom? E aí, like? Tô até suando aqui, porque, como eu disse, é inédito. Uma coisa é a gente fazer ao vivo com os nossos clientes, pacientes, com pessoas que a gente já tinha uma afinidade, outra coisa é estar aqui, né? Para o mundo da internet, isso rodar 24 horas e tal. Mas eu tenho certeza que vai contribuir demais com vocês. Demais mesmo. E quero que vocês repliquem isso. Quero mesmo. Sintam essa vontade. Vocês estão com essa permissão de replicar isso, tá? Para quem vocês gostam, para quem vocês acham que tá já nesse pontinho de virada, né? Também não deem pérolas aos porcos, por favor. Mas quem vocês sentem que tá nesse ponto aí, que vai compreender um pouco, eu acho que vale a pena. Mas antes de compartilhar, façam, validem, testem, tá? Remodelem, acessem. Vocês estão com todos esses elementos, principalmente quem tá nas águas, tá? Tudo isso tá lá. Isso e muito mais, vocês sabem disso. Então, aproveitem. Beijo. A gente se vê amanhã. Eu vou falar de planos magnéticos de consciência. Eu falei um pouco disso semana passada, mas amanhã vem mais robusto. Sábado a gente fala de inteligência sagrada. É uma técnica criada por nós. Vocês vão adorar. E domingo a gente fala de águas de Micael. Pode ser? Beijão e a gente se vê amanhã, meio-dia. Até!